Futebol Online, bem-vindos a mais uma noite de futebol e hoje uma noite dedicada a alguém que lhe chamavam o pistoleiro aqui em Portugal, um homem que conhece bem o significado da palavra golo. Fez muitos, Elpidio Silva, 45 anos, atualmente a residir na sua terra natal, em Campina Grande. Mais uma vez uma honra para o Futebol Online ter um jogador que passou pelo nosso futebol português e que tanto sucesso teve nos anos em que esteve por cá. Hoje vou ter comigo, na moderação desta entrevista ao Elpidio Silva, o Pedro Braz, um membro do painel residente, e eu, sem mais demoras, vou já avançar precisamente para a conversa com o nosso convidado de hoje. Elpidio Silva, antes de mais, muito boa noite, bem-vindo ao Futebol Online. É uma honra ter o Elpidio Silva aqui, alguém que eu me habituei, e como dizíamos aqui em off, que eu me habituei a ver pela televisão, a marcar golos, e que agora tenho o privilégio de estar aqui frente a frente com ele. Elpidio Silva, muito boa noite, bem-vindo ao Futebol Online. Boa noite, Hugo. Agradeço pela essa oportunidade. Estarei aqui sempre à disposição de vocês aí, porque Portugal, para mim, é a minha segunda casa, como vocês sabem, né? Eu levei daí uma portuguesa, está comigo aqui até hoje. E Portugal, para mim, está no meu coração. Estaria sempre à disposição de vocês. Elpidio Silva, em jeitos de brincadeira, eu vou começar já a dizer: você levou uma portuguesa de cá para aí, mas deixou cá um filho, que é o Lucas. É verdade. Eu levei uma, mas deixei o traço aí, né? Deixei Lucas aí, jogando aí no Sport Clube Vianense, né? Por acaso jogou hoje, não correu bem as coisas. Exato, eu estive a ver, mas é assim mesmo. Exatamente. Muito bem, Elpidio. Eu vou só dar as boas-vindas ao Pedro. Pedro, bem-vindo mais uma vez ao Futebol Online. Acredito que para ti também seja uma honra teres aqui hoje frente a frente um pistoleiro, agora chamamos um matador, um goleador, o que tu quiseres, mas era um homem que só tinha olhos para a baliza. É verdade, boa noite a todos, boa noite ao Elpidio Silva, é um gosto muito grande estar aqui. Mais uma vez traz gente de top que passou no nosso futebol, que passou em tantos campeonatos, e é um privilégio também poder estar aqui com vocês, e em especial com o Elpidio Silva aqui hoje, que, como eu disse há bocado, vi tantas vezes na televisão e tantos golos que eu vi marcar, e com aqueles célebres festejos a que nos habituou e que deixou marca cá em Portugal. Exatamente. Muito bem. Elpidio, eu para começar, e antes de falarmos propriamente na carreira do Silva, eu para começar coloco-lhe a questão: o que é feito o Elpidio Silva? Está no Brasil, reside agora mesmo no Brasil, o que é que faz aí no Brasil? Boa noite também, Pedro, um grande abraço também para falar com vocês. Hoje vivemos diferente, eu vivo no futebol ainda, né? Eu tenho um projeto que brevemente a gente vai lançar, que é as categorias de base, né? Eu vivo com campos, temos uma pousada, minha mulher trabalha com casamento, eventos, então a gente mudou um pouco a chave, né? Mas eu ainda continuo trabalhando com futebol, está no meu sangue e não tem como parar, né? Então vai aquilo que se diz aqui na prática em Portugal, vai abrir uma escolinha, digamos assim, uma escolinha de futebol. Escola já tenho, só que agora eu estou regularizando para tentar lançar jogadores, começar a mandar jogadores para os campos, né? Escolinha já tenho há 12 anos, já, mais ou menos. Ok, muito bem. Então, lá está, a ligação ao futebol continua, nem podia ser de outra maneira, né? Já está no sangue, né, Silva? É uma coisa que fica para nós, né? É verdade, né? O futebol está no meu sangue, custa-me muito ver muitos garotos jogados à rua, sabendo jogar bola, as gurias daqui como vocês sabem, o Brasil tem um talento incrível sobre futebol, e eu estou tirando agora a licença B, que é da CBF, para treinador, e isso vai agregar muito na minha carreira como treinador e como formador de jogadores. Muito bem, Silva. Agora, ajude-me lá só aqui a esclarecer uma curiosidade. Eu até sei, mas queria ouvir da sua boca. O Silva, quando chegou a Portugal, de onde é que veio esta alcunha de... Que ainda hoje, quando eu anunciei o programa que ia ter aqui o Elpidio Silva, toda a gente dizia: quem? O pistoleiro? De onde é que vem esta alcunha do pistoleiro, Silva? Quando eu saí de Braga, quando eu joguei 2 anos, eu sempre fui um fã de filmes de faroeste, né? Aqueles filmes
aqueles filmes faroeste antigo que o pessoal atirava e o pessoal caía depois de tanto tempo, né? Então, eu tinha lá no grupo do Boa Vista jogadores que era muita brincadeira, Duda e uma galera que tinha lá. E por incrível que pareça, foi o primeiro jogo Boa Vista, Boa Vista e não sei se foi o Alverca ou o Rio Ave. Faz um Eu golo. fiz o gol e comemorei, né? E ficou. Foi o primeiro jogo do campeonato. E ficou para sempre, porque basta meter no Google Elpidio Silva e as fotografias que surgem, 90% delas, é o Elpidio a fazer aquele gesto do pistoleiro que tantas vezes fez nestes campos cá em Portugal. Pois é, ficou engraçado, né? Além de ficar engraçado, ficou uma coisa bem, né? Como eu fazia gol e ficou engraçado e às vezes não eu, a galera mesmo, os jogadores mesmo pedia para fazer a comemoração porque eles entravam na brincadeira também, né? E graças a Deus ficou pistoleiro, e todo mundo me conhece aí pistoleiro, não tem jeito. Exatamente, ainda se mantém. Muito bem, Silva. Eu, antes de passar ao Pedro, vou-te colocar uma questão que eu já abordei aqui no início, e antes falámos propriamente da sua carreira. O seu filho, Lucas, 20 anos, português, nasceu em Portugal, joga no Vianense do Campeonato de Portugal. Hoje, como o Silva dizia, não correu tão bem, perderam em casa com Maria da Fonte, mas no fim de semana para o Lucas correu muito bem, venceram 2-1, com o Lucas a marcar o golo aos 92 minutos, praticamente mesmo nos últimos instantes de jogo. O Elpidio aí no Brasil continua a conseguir acompanhar a carreira do Lucas e vem cá de quando em quando ou não? Sim, eu quando posso vou a Portugal, né? Eu estava querendo ir agora em junho, mas como essa pandemia a gente não está conseguindo sair nem do Brasil nem entrar, aí o Lucas pediu para vir, né? Para vir aqui, só que tá complicado. Eu acompanho a carreira do Lucas, né? É um garoto promissor, é um garoto que tem muitas qualidades, ele é muito parecido comigo jogando, né? Um jogador raçudo, um jogador que tem poucas oportunidades e quando tem faz. Ele estava um pouco com poucas oportunidades no Vianense. E eu dizia, eu digo sempre para ele, o momento é rápido, você tem que estar preparado, né? E no último jogo que ele jogou e fez o gol, eu disse para ele, um dia antes eu disse, tu vai fazer um gol e fica concentrado, né? Porque eu quando jogava concentração 100%, eu só via a baliza. Então, ele fez um grande jogo naquele jogo Maria da Fonte. Ganharam 2-1, ele fez o gol e hoje foi titular de novo. Eu acho que é a oportunidade. O treinador tem que dar oportunidade para saber quem ele é, né? Não adianta ser das categorias de base e só porque é das categorias de base não dá oportunidade. Eu acho que tem que dar e ele demonstrou que consegue jogar, que ele pode jogar. E vamos ter um Silva 2, um Pistoleiro 2, Silva. Porque tem as características do pai, também é homem golo. Ele joga de frente ali, ele é um jogador raçudo, é um jogador que tem muita qualidade, ele cabeceia muito bem, né? Eu acho que ele tem tudo para dar certo, né? Eu já tentei ver se eu coloco ele aí pelo Porto, pelo Boa Vista e tal, mas infelizmente as pessoas aí veem de outra maneira. Eu deixo sempre ele ganhar as coisas dele com mérito, né? Claro. o que ele sabe fazer. Que joguei nos quatro grandes clubes de Portugal, mas ele vai ter que ganhar a profissão dele com o mérito dele. O pai não vai botar a mão em nada. Eu digo sempre isso para ele. Futebol é difícil e é bom, mas você tem que correr atrás disso. Muito bem, Silva. Vamos então começar aqui a falar um pouco da sua carreira. Silva, aos 19 anos você está no Atlético Mineiro, aliás, um dos dois clubes que representou no Brasil. Você está no Atlético Mineiro num plantel recheado de estrelas, com à cabeça, por exemplo, Tafarel, que era o guarda-redes nesse plantel. Silva, recorda desses tempos, como é que foi esse ingresso aos 19 anos nos séniores do Atlético Mineiro? É aquilo que eu digo sempre, né? Eu tenho uma surpresa depois para fazer, eu tenho um sonho de lançar um livro, né, para falar da minha carreira. A minha carreira foi meteórica, né? Eu lembro quando eu cheguei no Atlético Mineiro, numa sexta-feira, aí treinei nos juniores, aí joguei no domingo contra o Cruzeiro, fiz um grande jogo, aí eu subi para o profissional. Quando eu me apresentei na segunda-feira, eu tenho até uma foto desse relato aí. Eu sentado,
com um monte de cobra atrás, Tafarel, Paulo Roberto, Toninho Cerezo, aquela galera toda. E eu fiquei imaginando, né? Passava um filme na minha cabeça, dizendo, meu Deus, olha de onde eu fui, olha onde eu estou agora, com 19 anos, né? Mas é aquilo que eu disse, eu sempre fui assim, cara, eu sempre dizia assim, ó, eu venho para jogar, eu quero oportunidade. Então, o Atlético Mineiro não foi por acaso, né? É um grande clube, me ajudou muito também na minha carreira, e foi aonde que, depois de 2 anos, saí para o Japão, né? Exatamente, exatamente. Pedro, eu não sei se tens alguma questão aqui relacionada com este Atlético Mineiro, onde era uma constelação de estrelas. Para nós hoje que olhamos e vimos este plantel destas 2 épocas do Atlético Mineiro, o Silva, aos 19 anos, lá está, como o próprio Silva dizia, devia de olhar para o balneário e assim, meu Deus, onde é que eu estou? Sim, sem dúvida. Eu lembro-me, o Tafarel também era um gigante, um Tafarel, gigante. Toninho Cerezo. Era muita qualidade, realmente. Mas já agora ele tocou aqui numa questão interessante que foi a ida para o Brasil. Eu também, eu também vivi no Brasil 6 meses, em Santa Catarina, e lembro-me que há relativamente alguns japoneses no Brasil e há muita tendência do jogador brasileiro ou ir para o futebol japonês, ou havia. O Elpidio Silva consegue-me dizer o porquê desta situação, o que é que está na base? Porque acho que é significativo o jogador brasileiro que vai para o Japão e os japoneses que também acabam por ficar a viver no Brasil, a estudar ou outras coisas. É verdade, Pedro. Eu fiz 2 contratos no Atlético Mineiro. O primeiro, normal, um contrato normal, com um profissional. Uhum. Aí eu renovei o contrato no Atlético Mineiro e coloquei metas. Metas no Atlético Mineiro, era um grande clube na época, assim, tinha a dificuldade naquela época em pagamentos e etc. Eu digo sempre que o Cláudio Tafarel me ajudou muito, foi meu pai no Atlético Mineiro, me deu a mão mesmo, eu ainda falo com ele ainda, e toda vez que falo com ele, agradeço muito ele ajudava muito a garotada que saía da base, que subia para o profissional, Uhum. por isso que eu digo que Tafarel me ajudou muito, muito mesmo, na adaptação e muito mais. A minha ida para o Japão foi por aí, né? Eu fiz uma meta no Atlético Mineiro, no meu contrato eu jogaria, vamos supor, 10 jogos como titular direto e meu salário dobrava, o negócio assim. Sim, sim. E quando chegava no 7º, 8º jogos, eles me tiravam, né? Sem motivo nenhum. Isso aí o Brasil faz muito isso. Ok. E por duas vezes eu vinha como titular 10 jogos seguidos, 8 jogos seguidos, eles me tiraram. E eu me estressei com o presidente. E quando foi na época de renovar de novo o contrato, eu não quis. Aí apareceu essa proposta do Japão, muito, muito boa em termos financeiros. Uhum. Para você, eu não sabia nem que clube era. Eu disse, eu vou amanhã. Cara, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei no Japão, cheguei na época do frio, e eu vim como vocês sabem, o Nordeste, aqui o frio da gente é 19, 20 graus. Exato. Exato. Eu cheguei no Japão, lembro como hoje, cheguei numa sexta-feira também, quando o avião parou em Tóquio, eu estava com a camisa de seda, bem fina, bem fina. E quando eu desci do avião, eu viajei com o Edilson. Edilson jogou na seleção, Edilson Capeta, que jogou no Benfica. Sim, aí. sim, sim. E quando eu fui despreparado, porque eu não sabia, para você ver que eu fui tão despreparado que quando eu cheguei no Japão, desci do avião, todo mundo colocou casaco, aqueles casacos grossos, Sim. e eu olhando para aquele povo, e do avião eu via na janela o sol bonito. Sim. Eu disse assim, meu Deus, deve tá um calor lá fora, esse povo tão louco. Aí, meu amigo, eu peguei uma pneumonia, uma catapora, você não entende. Passei 15 dias de quarentena no Japão. Ai, cara. Aconteceu uma história semelhante quando vim do Brasil, precisamente quando eu estive aí a viver, quando eu voltei para Lisboa, também foi no pico do verão, era janeiro, e saí daí também com calção, chinelo e t-shirt e fiz escala em Frankfurt, saí do avião, estava a nevar. Foi mais ou menos parecido. Pois é, mas a minha foi grave. A minha eu passei 14. Eu perdi 12 quilos para chegar no Japão com essa doença aí. Foi em mim mesmo. Cara, Silva, nem de propósito, porque era precisamente isso que eu ia questionar. Você tinha 22 anos na altura, quando chega ao Kashiwa Reysol, no Japão, onde está 2 épocas.
É assim, é uma cultura totalmente diferente daquela que você estava habituado. O tempo já percebemos todos que também é totalmente diferente. Como é que é a adaptação de um jovem aos 22 anos a um país como o Japão, onde a cultura é totalmente diferente, o futebol é totalmente diferente? Como é que foi essa adaptação, Silva? Recorda-se? Por incrível que pareça, a minha adaptação no Japão foi muito boa, muito rápido, tudo rápido para mim. Né? Como eu disse, eu fiquei de 40. O microfone. O microfone, Silva, foi abaixo? Não, desligou sem querer. Está sem som, Silva, não estamos a ouvir. Tem que carregar aí no microfone outra vez? E depois que eu retornei aos treinos, as coisas para mim parece que a minha adaptação foi ficar internado mesmo, 14, 15 dias. Porque quando meu primeiro jogo eu joguei com mais ou menos 4 quilos abaixo ainda, né? Porque eu perdi muito peso. E joguei bem, fiz gol. E foi assim, foi espetacular. Para mim foi muito bom. A primeira época muito boa no Japão. E a adaptação muito boa. E o futebol, totalmente diferente ou não? O futebol mais velocidade. É um futebol, assim, eles correm muito, naquela época eles corriam muito, né? Corriam muito. Às vezes a gente dava um drible no japonês, achava que estava soberano, de repente ele vinha e tomava a bola, era muito rápido. A única coisa que me atrapalhou um pouco na adaptação era isso, né? Porque naquela época, né, eu sempre fui um jogador com boas arrancadas, eu tinha uma velocidade curta muito longa, muito rápido, e eu sobressaí aos poucos nisso aí. Eu sempre tive um bom passe, né? E meu sofrimento era só esse mesmo. Às vezes eu driblava e na hora de pensar, fazer as coisas rápido, eles já vinham e tomavam a bola. Eles são muito rápidos. Eles pensavam muito rápido nisso aí. Já lá estava o jogador em cima, né? Muito bem, Silva. Depois de 2 épocas no Japão, então, chegou, em boa hora chegou a oportunidade do Silva vir para Portugal. E precisamente para o Sporting de Braga. Numa primeira época, ou seja, em 98, 99, tinha o Silva 23 anos. Faz numa primeira época 39 jogos e marca 18 golos. Depois, numa segunda época, faz 26 jogos e marca 6 golos. Com treinadores como o falecido Vítor Oliveira, depois Carlos Manuel e Manuel Cajuda ainda numa primeira época e depois como treinador na segunda, Manuel Cajuda, que já foi aqui meu convidado também. Como é que surge, Silva, esta oportunidade de vir para Portugal, de vir para o Braga? Porque, mais uma vez, a adaptação foi fácil. Porque você chegou, pegou, jogou sempre e marcou golos. Pois é, eu quando estava no Japão, eu tinha lá uma antena parabólica, lá um satélite, que passava a RTP1. E passava muitos jogos Braga, passava esses jogos, às vezes passava na RTP1 aí ao vivo, né, direto, e eu acompanhava muito o futebol português, muito, né, assim, como até hoje, Sport, Benfica e Porto, soberano sempre, né. Claro. E me chamava a atenção por falar o português, por falar a minha língua, né, e às vezes eu pensava, será que um dia eu jogo aí? E quando apareceu a oportunidade, eu disse, eu vou. Não, foi logo assim, em seguida, eu vou. Se tiver oportunidade, eu vou. E quando eu fui para o Braga, tivemos um problema no passaporte. No passaporte, não, numa autorização. No visto, não? No visto, isso. E o meu empresário queria me desviar para o Benfica. Mas só que eu sempre sempre fui uma pessoa de caráter, de nome. Eu disse, não, eu vou assinar com o Braga, é com o Braga que eu vou. E eu ainda fiquei preso ainda no aeroporto, mais ou menos umas 2, 3 horas ainda. Eu já estava estressado já, eles querendo, né, a gente querendo ir para o Porto e não conseguia. E aí eu assinei com o Braga, né? Minha adaptação em Braga foi muito rápida, cara, muito bom. Assim, eu tive pessoas que me ajudou muito, principalmente o falecido Vitor Oliveira, que eu tenho ele como pai, um grande treinador, um grande homem, uma pessoa espetacular, me deixou à vontade. Quando eu cheguei em Braga, eu vinha de 2 meses, mais ou menos, de férias, né? Cheguei gordo demais aí no Braga. Aí fizeram uma apresentação para os adeptos, né? Eu não sabia como era, fizeram a apresentação e fizeram um conjunto, fizeram um coletivo, onde eu com 2 meses de férias, eu deitei e rolei no coletivo. O treinador ficou besta comigo, né? E nesse dia ele disse para mim assim: se você está assim há 2 meses sem jogar, sem treinar, jogando assim, você e mais 10, eu vou lhe deixar muita vontade para você se preparar. E foi aí que eu me preparei em tudo.
Exatamente. Ó Pedro, e efetivamente Sim. são 2 anos em Braga com 65 jogos, 24 golos, ou seja, foi um cartão de visita, um bilhete de identidade à chegada a Portugal que mostrou logo em 2 épocas ao que vinha o Elpidio Silva. Não? Sem dúvida, e eu ia até perguntar, até precisamente essa época, penso eu que até essa época primeira do Braga, que tu falaste que apanhou esses 3 treinadores, ou seja, uma época que até foi bastante conturbada, que o Braga faz nono classificado, ou seja, acaba a metade da tabela, e penso que até foi a época que o Elpidio Silva foi a época que fez mais golos, foi essa época do Braga, salvo erro. Como é que foi? Como é que foi essa época para ti? Já disse que correu bastante bem, mas essa adaptação foi tão boa que assim se provou no campo, para aquilo que você estava lá para fazer, que era marcar golos, salvo erro, foi a época que você marcou mais golos. E como é que foi sentir isso e como é que vê o Braga atualmente? Nessa altura era um Braga um bocado mais não consistente perante aquilo que se tornou hoje. Hoje o Braga, não sei se você acompanha o futebol português, com certeza que sim. O Braga tornou-se um clube que tem estado sempre entre os grandes, consistentemente. Portanto, como é que vê esta evolução do clube e como é que foi esse primeiro ano? Já deu um cheirinho, como é que se sentiu na adaptação, mas ouvir um bocadinho mais sobre isso. Pois é, eu sempre fui um cara que eu era focado nas minhas coisas, até hoje sou, não gosto de perder. Eu sou um cara que, se eu estou dentro de campo, seja com quem for, eu gosto de ganhar. E quando eu cheguei em Braga, eu conversei muito com o Vitor Oliveira e ele dizia assim, ó, esse clube está em formação, é um clube que briga para não cair divisão, briga para estar no meio da tabela, tal, mas se você aparecer, você vai para um clube grande. E falava sempre em Porto, Benfica e Sport, né? Eles falavam muito assim comigo, né? Exato. Porque ele viu meus DVD do tempo do Japão, né? E gostou muito. E quando eu cheguei no Braga, graças a Deus, eu peguei um grupo legal de jogadores, como disse a comissão técnica, com o Vitor Oliveira e os demais. Eu fiz muita amizade com os portugueses que tinha lá. Foi minha primeira opção. Não desmerecer os brasileiros, Uhum. mas até hoje, meus amigos, eu converso mais com os portugueses daí, os meus amigos que jogou bola, do que os brasileiros que passou por aí. Então, a minha adaptação deve muito a jogadores como Luiz D'Alessio, Jordão, Arthur Jorge, Lino, e muito mais que tinha no grupo, me deixavam à vontade. E quando eu cheguei em Braga, eu não jogava como um avançado fixo. Eu me movimentava muito, eu saía da área, eu vinha buscar a bola atrás, eu me sentia bem dessa maneira, né? Só que Vitor Oliveira pedia muito, fique na área, que você é um jogador forte, você protege bem a bola, e as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo gol. Na segunda época eu tive um problema grave, né? Um problema com a pubalgia, onde a pressão em cima de mim era muito grande, né? Onde queriam que eu jogasse, eles queriam fazer de tudo para tentar me vender. Apareceu proposta de muitos clubes. Eles achavam que eu tava mentindo da minha lesão. Tinha um presidente que não entendia muito de futebol, só entendia muito de construção, Uhum. né? Hoje, se eu fico dizendo, eu fico imaginando, se eu tivesse naquela época um presidente como o Salvador que está hoje aí, com certeza eu tinha feito ainda melhor, né? Hoje eu vejo o Braga, como você perguntou, o Braga hoje, eu torço muito para que o Braga hoje seja um campeão um dia no Campeonato Português, porque eu sei que merece. É um clube que está em ascensão, tem grandes jogadores, tem uma estrutura espetacular hoje. A última vez que fui visitar Braga e achei aquilo espetacular. Cara, eu só desejo bem a Braga. Eu agradeço demais mesmo a oportunidade que me deram representar essa camisola espetacular, onde eu fiz meu máximo e aonde eu fui conhecido na Europa foi começando em Braga, né? Tive três treinadores totalmente diferentes. Tive um paizão que se chama Vitor Oliveira, que na hora de dar bronca ele dava, na hora de cobrar ele cobrava, mas era um cara espetacular. Tive Carlos Claro. Manuel, outra pessoa espetacular, outro cara que não deu sorte em Braga. E os trabalhos dele era muito legal, os trabalhos dele era bom. E tive o Manuel Cajuda, né? O Manuel Cajuda é um pouco complicado, a gente tem que lidar bem com ele. É um cara da moda antiga naquele tempo. É um cara
Mas assim, como você disse aí, onde eu fui, eu joguei como titular, porque a minha qualidade como jogador era diferente e eu fazia por onde jogar. Não gostava de estar no banco, não. Muito bem, Silva. Verdade. Por acaso, dos 3 treinadores que você teve em Braga, só o malogrado Vítor Oliveira é que eu não tive a honra de ter aqui no Futebol Online. Tanto o Carlos Manuel como o Manuel Cajuda já por aqui passaram. E também, só a título de curiosidade, ao Pedro Silva, dizer que aqui o Pedro Brás já foi treinador adjunto de uma equipa liderada pelo Carlos Manuel, quando este treinou no Irão. Certo, Pedro? É verdade, é verdade. Já trabalhei com o Carlos, é verdade. Uh, Não foi nesse ano, infelizmente. Muito bem. Elpidio Silva, depois, se isto já era um cartão de visita brilhante, ao fim de 2 épocas surge um Boa Vista. Em boa hora você vai para o Boa Vista de Jean Pacheco e logo no primeiro ano, em 27 jogos você faz 13 golos, mais uma vez titular, e consegue um título inédito, campeão nacional pelo Boa Vista. Algo que, e eu permitam-me que acompanho o futebol em Portugal desde que me conheço, algo que era para todos impensável. E esse Boa Vistão, como foi chamado na altura, arrasou em Portugal. Sem dúvida, cara. Boa Vista, como eu digo, Boa Vista vai estar sempre no meu coração, sempre. Eu tenho um carinho muito grande por Braga, tenho um carinho muito grande pelo Esporte Clube de Braga, como do Guimarães, mas eu digo sempre que o Boa Vista vai estar sempre no meu coração por muitas coisas que se passou no Boa Vista, né? Não foi fácil minha adaptação no Boa Vista, não foi fácil. Jaime Pacheco era um treinador muito exigente, muito exigente. E eu sofri muito, né, nos primeiros 6 meses no Boa Vista, porque eu não estava entendendo ainda o trabalho de Jaime Pacheco, né? O que ele queria. Não, a qualidade para ele não se via, ele tinha algo mais para a gente fazer. Quando cheguei no Boa Vista, fui logo titular. Minha estreia, meu primeiro jogo, eu lembro que foi contra o Braga, vencemos 1-0, eu fiz o gol. E no começo do campeonato eu comecei bem, fazendo gol, mas para o Jaime Pacheco, para o Michel, eu tinha que ter algo mais, né? Combater mais, fazer mais falta ou alguma coisa assim. E eu não sei entender. Aí depois ele me sacou da equipe, me tirou da equipe, achando que eu tinha que dar. Quando ele me sacou da equipe, eu era artilheiro da equipe. E aí eu não entendi. Só que assim, Jaime Pacheco sempre foi muito fechado, né? E eu também não era muito de conversa. E fiquei no banco muito tempo, muitos jogos no banco, e eu sem entender. Chegou uma hora que eu tive que conversar com ele. Eu perguntei para ele, Mister, o que é que está acontecendo? E até jogo de fora fiquei, nem no banco fui. E eu fui falar com ele, ele disse assim, você tem que correr mais, você tem que combater mais, você tem que ajudar mais a equipe. Eu falei assim, por que você não falou quando eu jogava? Aí eu digo assim, eu vou esperar a minha oportunidade. Só que a gente tinha três jogadores de muita qualidade no elenco, né? Era o Wellington e o Demetrios, né? Eram dois grandes avançados. Mas eu sempre confiei no meu taco, né? E depois que eu consegui voltar a ser titular, não saí mais. Então era isso que eu estava esperando. Silva, diga uma coisa. Em algum momento nessa época, quando você foi para o Boa Vista, em algum momento, quando foram buscar a Braga, alguém lhe falou na possibilidade de vir a ser campeão nacional? Eu recordo que o Boa Vista vinha de uma época em que tinha sido 4º classificado. Quando você vai para o Boa Vista, alguma vez alguém sonhou com isso ou foi uma coisa que, à medida que o campeonato foi avançando, vocês começaram a pensar, espera aí, que se calhar isto é possível concretizar este sonho, ou não? Pois é, quando eu cheguei no Boa Vista, eu não sei se vocês conseguem ir atrás disso aí. Eu acho que a minha primeira entrevista, foi a segunda entrevista que eu dei no Boa Vista, quando eu vi o plantel, quando eu vi o grupo da gente, eu disse, eu vim para ser campeão. Eu disse assim, eu vim para ser campeão. Todo mundo gozou da minha cara, no vestiário, no balneário, era chacota. E eu muito sério, né? E até o presidente mandou, subiu, vem aqui na minha sala para a gente conversar. Olha só como é as coisas. Aí eu cheguei na sala do João Loureiro, aí ele disse assim, você tá louco? Tá falando essas besteiras no vestiário e tal. Eu falei, presidente, vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar meu contrato. Bota aí uma cláusula no meu contrato. Juro por Deus que isso é verdade. Juro por Deus que isso é verdade. Coloca uma cláusula no meu contrato, que se eu for campeão, você vai me dar X. Não. Coloca no contrato aí, que se eu for campeão, você vai me dar X. Fiz ele colocar uma cláusula no meu contrato.
Isso é verdade, que eu posso confirmar a hora que você quiser. E as coisas foi, né? Foi Lindo. acontecendo, e faltando, vamos supor, 12 jogos para acabar o campeonato, e a gente bem, e eu voltando a jogar bem, e a gente ganhando jogos difíceis, ganhamos em Guimarães, difícil. Toda vez que a gente ganhava, eu olhava para ele, eu dizia assim para ele, assim, presidente, se lembra daquele acordo da gente? Presidente, e assim a gente foi avançando. E assim a gente foi avançando. E quando faltava para ir, eu acho que 3 ou 4 jogos, quando a gente jogou lá em Salgueiros, contra o Salgueiros, eu joguei muito esse dia, eu fiz 3 gols. Aí já eu na disse para reta ele assim, final. presidente, Foi já na reta final do foi na campeonato. reta final. Eu disse, presidente, pode preparar o cheque que eu vou ganhar, que eu vou ser campeão. Lindo. E ele foi muito homem comigo, ele acertou tudo direitinho comigo. E na segunda temporada, eu digo assim, Vice-campeão. de novo na sala dele, eu disse, vamos fazer de novo. Vamos fazer. Ele falou, não. Faça mais não. E no segundo ano a gente foi segundo, ficou em segundo, né? Vice-campeão, vice-campeão. Silva, Foi a última vez que o Sporting foi campeão nacional. Exatamente. Foi nesse ano. Silva, mas ainda voltando à primeira época, você lembra-se desse jogo? Eu ainda hoje à tarde estive a ouvir uma entrevista do vosso lateral esquerdo à altura, o Quevedo, o francês, o luso-francês, o Quevedo, que jogava no seu plantel. Você lembra desse jogo com o Aves, à penúltima jornada, em que o Boa Vista ganhava e era campeão, e foi o que aconteceu, venceu por 3-0, com um gol do Silva. O Silva marca o segundo gol, o primeiro é um autogolo, e o Silva faz o segundo gol. Lembra-se desse jogo? O Quevedo diz que quando entrou no estádio do Bessa, diz que as pernas lhe tremiam. Diz que nem acreditava que estava a viver um momento assim. Recorda desse jogo, Silva? Eu recordo muito, né? E foi um jogo muito complicado, porque como era o Aves estava praticamente tinha caído de divisão já nessa época, mas tinha um grande clube, tinha grandes jogadores, né? E Jaime Pacheco soube preparar esse jogo, né? Porque queira ou não, tinha jogadores que sentiam muito, né? Tinha jogadores que sentiam muito. Quevedo era um jogador muito ansioso, Quevedo. E a gente muitas das vezes falava com ele, Quevedo, calma, tal, e ele é um francês. Quevedo era muito acelerado. E tinha jogadores no nosso grupo acelerado, calmos, tinha muito estressado. Tinha jogadores estressados nessa época. Então, acho que uniu o útil ao agradável, né? Porque o nosso plantel era muito bom, cara. E saía o que entrava, às vezes, era até melhor que o outro. Então, a gente foi dessa maneira, né? Vocês resolveram, são campeões nesse jogo, fizeram a vossa obrigação, que era ganhar esse jogo, depois de um magnífico campeonato, né? E conquistam um título inédito. Nunca o Boa Vista tinha sido campeão nacional. A festa foi tanta que na última jornada perderam 4-0 no Dragão. Nas Antas, neste caso. Recordas disso? Como eu digo, sim, claro. Esse jogo do Aves, eu vinha com um problema muito sério no joelho. E eu dizia para o Pacheco, professor, eu não sei se eu vou aguentar. E se você vai entrar em campo, vai dar onde você puder dar, aonde você puder aguentar, e depois eu lhe tiro. Eu acho que eu joguei mais ou menos até os 15 minutos do segundo tempo, entrou o Elton até fez um gol. Né? Sim, o último gol, eu dizia sempre, eu digo até hoje, naquela época no Boa Vista, uma temporada valia por 2 ou 3 em qualquer lado do mundo, porque a gente corria demais. Com o Jaime Pacheco, a gente corria demais. Meu Jesus do céu. Mas deu resultado, né? Deu resultado porque fizemos uma Liga dos Campeões muito boa, fizemos uma Taça UEFA muito boa, né? E a gente foi campeão, ficamos em segunda na segunda temporada. Eu acho que tudo tem que ter esforço, né? Sem dúvida. E acha que foi esse correr muito que foi a chave de ser campeão, ou houve aí mais qualquer coisa? E o que é que... Não, eu acho que, Pedro, ajudou muito. E às vezes era exagerado, sabe? Às vezes a gente treinava exageradamente. Mas ajudou demais mesmo, assim, coisa de 80%, porque a nossa qualidade, nosso grupo era muito bom. É uma qualidade muito boa. Se você for ver o nosso time aí, Martelinho de um lado, Duda do outro, ainda tinha Jorge Couto, tinha uma galera, muito Sanches, tinha o nosso time Petit. Nosso time era muito bom. O Ricardo era o guarda-redes, ao erro, nesse ano, né? Ricardo, Frechot, Quevedo, Erivan.
Lito, Pedro Emanuel, essa galera, o Da nosso qualidade. grupo era muito bom, cara, muito Verdade. equilibrado. Exatamente. E outra coisa, era um grupo de trabalho, viu? Era um grupo de trabalho. Ninguém dava migué, não. Ninguém dava migué, não. Até Sanches, com a idade que tinha, ia para o esforço. Porque senão não jogava. O Jaime Pacheco não dá hipótese para outra coisa, ó Silva. Não, já me Pacheco não dava moleza. Exatamente. Pedro, eu não sei se sabes, mas o Silva, e ainda falando do Boa Vista, lá está, na segunda época são vice-campeões, fazem o segundo lugar. Na terceira ficam ao meio da tabela, na terceira época, antes do Silva sair do Sporting, mas o Silva até hoje ainda é o melhor marcador das competições europeias pelo Boa Vista. Nunca ninguém marcou tantos golos pelo Boa Vista na Europa como é o Pedro Silva. Silva teve essa alegria de ser campeão nacional, acho que é uma coisa extraordinária pelo Boa Vista, mas eu acredito que haja um jogo, ou dois pelo menos, que tenham sido de enorme tristeza, porque depois do sucesso de ser campeão, o Boa Vista perde uma meia-final com o Celtic de Glasgow e perde o acesso à final, que seria então na altura com o Porto. Sem dúvida, eu digo sempre assim que contra o Celtic lá em Glasgow, eu estava pendurado com o cartão, e Jaime Pacheco me deixou de fora para que eu pudesse fazer o jogo de volta, né? Então, fizemos uma preparação para esse jogo muito boa cara, eu olho sempre ali, é uma tristeza muito grande para mim, porque as melhores oportunidades do Boa Vista nesse jogo foi comigo, né? Eu tive duas oportunidades assim, cara, que eu não falhava de jeito nenhum. Esse dia foi um dos dias mais tristes comigo no Boa Vista, porque eu optei por uma finalização que infelizmente bateu no zagueiro e a bola saiu, e a outra, cara, o goleiro defendeu. Assim, para mim foi o dia mais triste, né? Porque a gente queria muito ir para a final com o Porto, era clássico, como vocês sabiam, e a gente ia muito confiante. Então, a tristeza que eu tenho no Boa Vista não ter ido na final. E o Boa Vista e vocês, os jogadores, já tinham conquistado esse respeito do povo português, porque eu acho que na altura já não havia ninguém que não acreditasse que a final dessa Taça UEFA ia ser Porto-Boa Vista. E efetivamente perderam essa meia-final por um golo. Silva, eu tenho aqui um comentário de alguém que eu já falei ao longo da semana, assim que eu soube que o Elpidio Silva vinha aqui ao Futebol Online, enviou uma mensagem, que é o Gonçalo Felipe. Eu não sei se, pelo nome o Silva, não sei se recordará, mas ele diz, grande Silva, de 2000 a 2003, partilhámos inúmeras viagens e várias conquistas. Fui como jogador e eu como adepto. Ele era um adepto do Boa Vista que ia para todo lado. Está recordado? Está a ver quem é, não? Da bandeira. Ele fez... Diz aqui que ele fez uma bandeira e trocou consigo. Com uma camisola. Você deu-lhe uma camisola. É capaz. Cara, faz muitos anos, eu acho que não lembro mais não, mas se foi... Foi num jogo contra a União de Leiria. Foi num jogo contra a União de Leiria. Ele deu-lhe uma bandeira e você deu-lhe a sua camisola, com o escudo de campeão nacional, que ele calcula... Sim, agora estou a lembrar, sim. Ele guardará religiosamente essa camisola. Pode guardar que é uma relíquia, né? Exatamente. Pedro, sabias esta questão? Sabias, obviamente, da meia-final da Taça UEFA, mas sabias que o Silva ainda hoje é o goleador maior do Boa Vista nas competições europeias? Não sabia, mas é natural, com tantos golos, se não era, devia estar lá perto. Mas sim, já agora, e eu como treinador, muitas das vezes não consigo descrever o que é ganhar um jogo, porque é uma alegria enorme, não consigo descrever o que é sentir quando a nossa equipa marca um golo. E eu queria lhe fazer uma pergunta difícil. Você, com mais de 100 golos que fez na sua carreira, e certamente todo o golo tem um sentimento especial, será que consegue descrever o que é marcar um golo? Com tanta gente a ver, perante os seus adeptos, que sentimento é esse? O que é que... Há golos que não são bons, ou são todos bons e todos especiais e todos como fazem sentir alguma coisa especial? Eu costumo dizer que eu, como avançado, como atacante, né, eu costumo dizer que qualquer gol para mim é gol bonito, é lindo, seja de canela, seja de cabeça, de bicicleta, de qualquer jeito. Tem gols que a gente fica mais feliz, né? E tem gols que a gente faz e triste, principalmente às vezes contra ex-equipe, né? Eu fiz gol contra Braga, fiz gol contra Guimarães,
fiz gol contra o Sport. Às vezes é uma sensação terrível, cara, sinceramente, terrível. Fiz gol, eu acho que eu fiz gol contra o Boa Vista também. Eu fiz um passe pro gol de Romeu contra o Boa Vista, de Guimarães e Boa Vista. É terrível, cara, mas assim, tem gols aí no Boa Vista, tem gol no Boa Vista aí que me marcou muito. Um gol contra o Farense, e um jogo que estava amarrado, um jogo assim, cara, um jogo amarrado e a gente achando que a gente ia empatar o jogo e a gente precisando de ganhar. Eu tirei força, não sei de onde, daquele gol e fiz o gol, a gente ganhou de 1-0. E os gols que eu fiz na Liga dos Campeões, cara, para mim é é maravilhoso, cara. Principalmente contra o Liverpool, os 2 gols que eu fiz. Uma data complicada, é o 11 topo de dos setembro. topos. Pois é o topo do bolo mesmo, porque assim, é outro nível, outro patamar, como a gente fala, né? Mas, Tem muitos jogadores que jogou em seleção que não tiveram a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões. Eu tive. Verdade. E joguei e fiz gol. exatamente. Silva, isso que você diz, desse sentimento, o misto de alegria e tristeza, digamos assim, quando se marca contra a ex-equipa, é um sinal que essas ex-equipas lhe ficaram no coração. Ou seja, que você foi bem tratado, que gostou de lá estar. Porque quando é ao contrário, provavelmente isso não acontece, não. Mas você é uma pessoa que fica sempre agarrado aos clubes, por acaso. Eu sou assim, eu me agarrei muito ao Braga, como eu digo sempre, e muita gente acha que não, eu sou muito grato às coisas que aconteceram em Portugal por Braga, né? Depois eu fui para o Boa Vista, onde você sabe que Boa Vista está no meu coração. Cara, eu joguei em 2 clubes diferentes aí, Guimarães e Sport. Eu não tive muita sorte no Sport, não, assim, falta de organização de algumas coisas, falta de competência de outras. Eu tive no Sport, no tempo que eu cheguei lá, eu tive uma lesão muito grave. Eu sou muito grato a Fernando Santos, acho que foi a única pessoa que me ajudou no esporte de todas as maneiras. A minha esposa, meus filhos. Eu fiquei num hotel, fiquei num hotel praticamente jogado, como os outros jogadores que quando chegou nessa época, Cleito, Wender e Edson Miolo, e uma galera aí. Não se adaptou ao esporte por ser um clube, naquela época, né? Desorganizado, era muito desorganizado o esporte, só tinha nome, né? Para você ver que quando mandaram o Mr. Fernando Santos embora, mandaram por telefone, nem mandaram, nem fizeram reunião com o cara, nem nada. Já me Então, aconteceu. foi a tremenda bagunça. Hoje não, hoje eu vejo diferente. Eu vejo hoje o esporte, hoje uma equipe que eu acho que vai ser campeão, porque está mostrando futebol para ser campeão, né? E merece mesmo, merece ser campeão agora, porque os jogos que eu vi do esporte é uma equipe que não perde, é uma equipe que leva poucos gols e é uma equipe que sempre faz gols. Então, está merecendo ser campeão esse ano. E acima de tudo, parece estar organizado, não é, Silvio? Que era o que faltava no seu tempo. Eu acho que hoje é um clube mais organizado, né? Entrou gente que conhece o futebol, que dá valor ao futebol. Porque na minha época, cara, a gente tinha um plantel muito bom de jogadores de nome, jogadores Rui Jorge, João Pinto, Paulo Barbosa, Sapinto, Tinton Liedson, sabe? A gente tinha um grupo muito bom e um treinador espetacular, só que a gestão da gente não era boa, sabe? Era muito amadorismo. Mas eu acho que hoje o esporte mudou muito, né? Para vocês verem aí, qual é o clube que ia dar um emprego a um treinador com 37 anos? É muito difícil apostar, né, num treinador jovem que não teve carreira nenhuma. Eu costumo dizer que os portugueses, vocês acham que não, mas são muito, muito bem vistos aqui no Brasil, né? O Jorge Jesus veio aqui, foi aquele furacão, ganhou tudo. Agora é Abel. Agora é o Abel. Né? Outros vieram e não tiveram sucesso, como Paulo Bento, como Sapinto, como Jesualdo Ferreira mesmo. E como é que vê, já agora, como é que vê essa tendência atual? Porque no fundo foi a inversão da tendência, porque antigamente era muito o treinador brasileiro que vinha para Portugal. E no fundo houve aqui uma inversão da tendência e agora é o treinador português que está a ir para o Brasil, como você diz, alguns casos que não foram tão bem sucedidos, mas outros que tiveram bastante sucesso. Como é que vê esta situação que antigamente
havia, de certa maneira, de forma significativa, o treinador brasileiro a vir para Portugal e atualmente está a acontecer o contrário. Eu sinceramente, Pedro, que o futebol europeu, né, o português e o treinador europeu, português, ou seja ele qual for, eu acho que é mais preparado do que o nosso brasileiro. Nossos treinadores brasileiros, entre aspas, são muito viciados naquelas coisas antigas do futebol. Então, eu vou tirar para o Sapinto. O Sapinto chegou no Vasco. O Vasco era uma bagunça, não pagava ninguém. No dia que ele chegou no aeroporto, teve um repórter que disse para ele assim: você sabe que o Vasco está atrasado de salário há mais de 4 meses? Então, não tem como trabalhar assim. Gesualdo Ferreira chegou, o Santos não podia contratar jogadores, né, os jogadores que tinha no grupo. Então, o Jorge Jesus chegou aqui, pegou uma seleção no Flamengo, tinha que ser campeão. Tudo bem que no começo foi difícil, mas depois ele encaixou. O Abel Ferreira pegou um grupo do Palmeiras, pegou agora um grupo do Palmeiras muito bom. O grupo do Abel Ferreira é muito bom. Então, tem essas coisas que fica mais fácil, né? Fica mais fácil, porque da mesma forma que eu cheguei em Portugal e me adaptei rápido, os portugueses com certeza se adaptam rápido, a mesma língua, né? Um costume diferente, mas a mesma língua, é muito fácil. Silva, pronto, já percebemos, e você na época que vai para o Sporting faz uma época, faz 32 jogos ainda, faz 5 golos, com Fernando Santos. No entanto, no ano a seguir é emprestado ao Vitória de Guimarães, onde faz uma época já com 26 jogos, 7 golos, já a jogar muito também. Mas, Silva, para além dessa desorganização, a diferença, por exemplo, e a gente sabe aqui em Portugal que conta, a mudança Porto ao Minho, no caso Braga, ao Porto no Boa Vista, a mudança para Lisboa, teve também alguma dificuldade acrescida para si nessa adaptação, ou foi mesmo esta questão da lesão e a questão da organização interna do Sporting Clube Portugal na altura? É tudo incluído, né? Que eu digo assim, né? Minha esposa, para você ver com a minha esposa portuguesa não se adaptou em Lisboa, para começar, né? E nos primeiros meus primeiros treinamentos foi onde eu tive a lesão, aí acumulou com as desorganizações, a gente passou quase 4 meses sem nenhuma casa, não conseguiram arranjar uma casa para a gente. Então, essa adaptação, como vamos supor, quando eu cheguei em Braga, já tinha uma pessoa para me levar para um apartamento, para me mostrar 2 ou 3 ou 4 apartamentos. Quando eu cheguei no Boa Vista, do mesmo jeito. Quando eu cheguei em Guimarães, do mesmo jeito. E no esporte não aconteceu isso. Era logo o mau sinal, né? É estranho, realmente. Então, quando a gente chega no canto, a gente tem que se sentir bem, né? Eu não me senti bem quando eu cheguei no esporte, né? Para você ver como é que foi as coisas. Assim, é um clube que eu não tive sorte, não tive sorte mesmo. É passado, assim, eu desejo só o bem. Como eu digo, eu só desejo bem para esse povo, não desejo mal a ninguém, não. Quando eu cheguei em Guimarães, é um clube, cara, vocês não têm noção. É muito legal, a galera de Guimarães. Uma massa associativa muito forte. Muito boa mesmo. É exigente. É uma massa associativa que ia olhar os treinamentos, xingava, às vezes, quando dava as coisas erradas no treinamento. Então, cara, não tenho o que dizer de Guimarães. Guimarães, para mim, assim, parece que eu acho que era 9 anos ou era 10 anos que o Guimarães não ia às competições europeias, e na minha época foi, né? Estava brigando a gente e o Boa Vista, quem foi a gente, quem foi o Guimarães. Então, eu quero ou não, eu fiz alguma história no Guimarães também. Eu fui para o UEFA Champions League. Então, eu sou um cara privilegiado por tudo que se passou comigo em Portugal. Eu sou muito grato a Portugal por isso aí. Muito bem, Silva. Pedro, deste espaço em Portugal, tens mais alguma questão? Ia-lhe fazer uma pergunta, era depois no seu regresso para o Brasil. E não sei se ainda se enquadra ou... Sim, enquadra, porque a seguir o Elpidio sai de Guimarães, volta ao Sporting, onde só faz 3 jogos, e depois sai então... Sai para o Brasil, não é? Sai para o Corinthians Alagoano e depois mais tarde para a Coreia e Chipre. Ou seja, o Elpidio nunca virou a cara a um bom desafio. Não, claro, na última temporada no Sport, foi a volta de José Peseiro, né? José Peseiro
foi dos treinadores que eu não desejo a ninguém, sinceramente. Eu acho que é um cara que não aguenta grupo, é um cara que jogadores mais antigos, o que falar, ele acata, né? Mentiu para mim no esporte. Eu não queria ficar no esporte na terceira época, né? Na terceira época eu queria ir embora. Ele fez uma reunião e fez de tudo mesmo para que eu ficasse. E eu, como eu tinha contrato, não podia sair para canto nenhum. Eu conversei com minha esposa e disse: a gente não pode sair para aqui, para canto nenhum. Então eu vou ter que ficar. E ele mentiu muito para mim, o José Peseiro, sabe? Eu já não queria ficar, já não tinha me adaptado ao esporte. E na terceira época, que eu fiz uma época muito boa em Guimarães, Exato. ele disse que precisava de mim e que ia ser a opção, segunda opção, e que precisava de mim no esporte, e terminou fazendo tudo errado. Então, foi um terrível para mim o terceiro ano no esporte. Eu tive treinando à parte, assim, fui sempre profissional com minhas coisas, mas me afastaram. Depois eu saí, fui para o Derby County da Inglaterra, Exato. fazer teste lá, larguei meu salário lá no esporte e fui fazer teste no Derby County. Passei no teste, fiquei no Derby County mais ou menos 4 meses. E a minha filha adoeceu, eu tive que vir embora para o Corinthians de Alagoas, porque ela estava com começo de pneumonia e eu tive que vir embora. Muito bem, Pedro, ias a colocar o Sporting? Sim, ia perguntar exatamente essa fase que volta ao Brasil, não é? Passado quase 10 anos, não sei precisar, mas não chegou, mas foi quase. E sentiu alguma diferença do futebol brasileiro de quando saiu para quando regressou? Acha que o futebol estava diferente? Houve alguma evolução em termos do jogo em si? Pedro, eu quando cheguei no Brasil, eu voltei para o meu clube formador, o Corinthians de Alagoas. Foi onde o empresário João Feijó que me lançou no futebol. E como minha filha precisava de vitamina D, praia, essas coisas todas, né, para que pudesse fazer o tratamento dela, e eu fui para o Corinthians de Alagoas, que é em Maceió, praia, calor, tal. Só que, assim, eu não fui com a intenção de jogar um campeonato brasileiro, né, futebol brasileiro. Eu fui só para me preparar. Aí eu conversei com o João Feijó. Só um minuto. Bota a extensão para aqui. Sim. Eu conversei com o Feijó e ele falou assim: cara, já que você vai se preparar, fica comigo aqui 3, 4 meses. Vamos jogar o campeonato alagoano e depois a gente vê isso aí. Aí eu também. Aí joguei ainda, acho que 14 ou 15 jogos. Ainda fiz 10 gols ainda. Aí depois apareceu a Coreia para ir embora e a mim também foi um contrato muito bom. E aonde eu não me adaptei na Coreia também. Aí isso eu não me adaptei. Como é que é lá? Qual é que foi a dificuldade? O que é que Cara, eu pensei que eu ia para a Coreia parecido com o Japão. Pois né? era isso que eu Assim, ia perguntar, exatamente. Nada a ver, não tem nada a ver, nada com nada, cara. Tudo diferente, tudo estranho, comida diferente, cultura totalmente diferente. Eu até fiz alguns gols na Coreia, mas assim, não me adaptei porque eu fui para o Suwon Samsung, onde o clube grande, clube bom, onde tinha mais ou menos 12 a 14 jogadores que jogavam como titular na seleção coreana. Então era muito difícil a gente jogar mesmo. Até os estrangeiros sofriam para jogar lá. Mas não me adaptei na Coreia. Então, eu ia perguntar, tinha aqui uma pergunta que era qual é que foi o campeonato que mais gostou e qual é que foi o que menos gostou. Se calhar o que menos gostou, então se calhar foi a Coreia. E ia perguntar qual é que foi a liga que menos gostou, digamos assim, e qual é que foi o que teve mais prazer em jogar e porquê? Eu digo assim, Pedro, que não é que eu gostou, porque na Coreia, cara, a gente passou assim, no nosso contrato, né, que a gente fazia sempre um contrato em termos de objetivo, que era ser campeão, né? Eu passei menos no Boa Vista. Em 2 semanas, mais ou menos parecido. Em 2 semanas, a gente foi do céu ao inferno. Porque a Taça da Coreia, onde dava mais ou menos uma premiação de uns $300 mil para cada jogador, só a federação dava a gente, fora nosso contrato, a gente jogou com a equipe da 3ª divisão do Campeonato Coreano. E nosso clube era como se fosse um Porto, Benfica, um Sport, um clube grande. Aí o treinador vai e inventa
porque lá na Coreia é tradicional. Jogadores que estão servindo o exército, as Forças Armadas, Sim. quando eles retornam para jogar. E faltaram 3 jogadores que não jogavam, eles não treinavam com a gente, então eles jogaram e a gente perdeu um jogo, cara, assim, incrível. Ei, Incrível. E no domingo a gente tinha a final do Campeonato Coreano, onde a gente jogou fora e ganhou de 1-0 fora. E jogava em casa com o nosso público. Aí o treinador vai e inventa, troca 5 jogadores. Perdemos a final de 2-1. Então foi a taça e o campeonato. E assim, um dos melhores campeonatos assim, em termos de público, de tudo, foi, para mim, o Japão. Eu gostei muito do Japão. Gostei mesmo do Japão. Joguei no Chipre, você sabe que eu joguei no Chipre 2 anos. Sim, íamos agora para lá. O futebol, o pessoal diz que o futebol é fraco, mas eu não vejo muita fraqueza no futebol do Chipre. Na primeira divisão, cara, outra coisa que eu me adaptei muito rápido ao futebol do Chipre. Eu gostei muito também, a cidade, o país, a cidade. Você, a cidade, esteve sempre bem no Larnaca, não foi, Silvio? Mas jogou em 2 clubes. Morei em Larnaca, joguei no Alqui, joguei no AEK. No AEK, que é um dos maiores clubes do Chipre, não é? Isso, um deles, né? Porque tem o Apoel, tem o Apollon, tem a Nartoses. E foram sempre cumpridores financeiramente, é porque costumam dizer que lá têm a reputação de às vezes não cumprirem com tudo o que pois se é, compromete. na primeira temporada, nosso grupo era muito bom, de jogadores que passou comigo aí em Portugal, como Cleito, como Nandinho, que jogou no Salgueiros, Mário Carlos. A gente tinha uma galera, muitos portugueses no nosso grupo. E na primeira temporada eles cumpriram direitinho com tudo que a gente precisava. Aí então veio aquele problema, né, no mundo, né, da falta de dinheiro, daquela crise. Sim. E eu tinha um presidente que ele, queira ou não, ele fazia parte de uma máfia aí, Mohamed Gaddafi. Ele fazia parte aí de um grupo desse. E ele praticamente ele jogava, vamos supor, colocava o jogo na banca, era desse modelo. E eu brigando para ser artilheiro do campeonato do Chipre, estava com 16 gols, e no jogo que a gente achava, que eu mesmo achava que eu ia fazer uns 2 ou 3 gols, era o time mais fraco do campeonato, ele tirou 6 jogadores como titular, 6, com 2 horas antes do jogo. E esse jogo, essa equipe que a gente jogou, não tinha ganho de ninguém. E nesse jogo ganhou da gente de 1-0. Então foi uma coisa estranha, cara, estranha. E nessa temporada, na segunda temporada, eles deixaram a desejar. Ficou devendo dinheiro a todo mundo, não pagou durante 6 meses de salário, mais ou menos assim. É por isso que eu vim embora. Pois, complicado. E você veio embora e é quando deixa de jogar, Silvio? Quando sai do Chipre? Aí eu cheguei do Chipre, comecei a me preparar para tentar, né? Eu saí do Chipre muito, muito abalado, psicologicamente muito abalado, porque até hoje eu tenho um cheque lá do Chipre, tem uns 4 ou 5 cheques do Chipre que eu não consegui sacar, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque lá no Chipre eu era capitão da equipe, né? E eu nunca gostei de mentir para ninguém. E o presidente fazia mandava mentir. Eu não gostava. E aquilo, eu ia para casa, ia mal. Eu me sentia mal chegando em casa, porque eu não gostava de mentir para ninguém. E chegou uma época que eu não aguentei mais. Eu entreguei a abraçadeira na frente de todo mundo, numa reunião com o treinador, com todo mundo. Eu falei, não quero ser mais capitão, porque eu gosto das minhas coisas corretas e eu não gosto de mentir para ninguém. Eu vejo aqui muito pai de família, e eu não quero mentir para ninguém. Mentindo para ele, eu estou mentindo para mim. E quando eu cheguei no Brasil, quando eu comecei a me preparar, começou a aparecer algumas propostas para mim e tal. Quando eu estava me preparando para ir, a minha mulher apareceu grávida. Aí eu disse, sabe uma coisa? Vou pendurar a chuteira, não quero mais. Parei. E ainda hoje, se fosse hoje, fazia o mesmo? Ou tem algum arrependimento em relação a isso? Em ter feito mais uma ou duas épocas? Eu não digo
digo arrependimentos, mas eu acho que eu tinha gás para jogar mais umas 3 temporadas ainda, né? Eu me arrependo só por isso mesmo. Chegar a jogar mais ou menos até os 35 a 37 anos, mais ou menos. E, Porque eu nunca tive uma lesão assim nas pernas, nada, nunca tive nada grave. Então, por isso que eu digo que eu poderia ter jogado, né? E eu ainda tive muitas oportunidades de voltar a jogar, só que eu disse logo, não, não quero mais, não quero. Para estar nesses clubes trabalhando e não recebendo, eu preferi estar parado. exato. E por, Preferi viver minha vida, estar com minha família, sabe, curtir minha vida, curtir meus filhos. exato. Também é importante. E por falar em gás, tinha gás para mais anos. O Elpidio Silva não é propriamente aquele ponta de lança alto, mas tinha muita potência, era um avançado com grande potência e, como você já falou no princípio da entrevista, raçudo e concentrado. Acha, qual é que foi, se tivesse que se caracterizar, a chave para o seu sucesso? Que jogador é que acha que melhor que adjetivos é que se assentam melhor à sua forma de jogar e porque é que era tão bom goleador? Pedro, eu sempre fui assim, eu não dava sossego a defesa nenhuma, eu sempre fui um cara muito raçudo, não desistia, mesmo jogando no Brasil, nunca desistia de lance nenhum. Eu fiz, não sei se você viu aí que eu fiz muitos gols no Boa Vista por insistência mesmo. No Braga também, eu fiz gol com Guimarães também, fiz gol com muita insistência. Eu digo sempre pro meu filho, eu costumo dizer a ele assim, ó, bota o olhinho aí nesse jogador tal, olha como é que ele joga, olha como é que ele se comporta dentro de campo. Então, eu via muito jogo do Ronaldo Fenômeno, eu achava aquele jogador extraordinário, né? Não tinha a mesma qualidade que ele, mas em termos de finalização, eu tentei muito copiar ele, né? Eu sempre fui um jogador raçudo, muito raçudo mesmo, não dava perdido de jogada nenhuma. Então, por isso que às vezes aí eu incomodava muito, porque muitos jogadores aí achavam que ia pegar moleza e muitas das vezes Já pegava. era. Ó Silva, eu não sei se você se lembra ainda do termo que se utilizava aqui em Portugal, mas não sei se recorda o que se dizia na altura e o que é um avançado raçudo. Cá em Portugal dizemos que é aquele jogador chato que corre atrás de tudo, não é? E o Silva era esse tipo de jogador, que era chato para a defesa. Não havia defesa nenhum que gostasse de marcar o Silva, porque você não desistia de uma bola nunca. Com certeza, com certeza. E muitos jogos aí que eu joguei, às vezes até os defesas vinham falar comigo, meu amigo, não tem condição de te marcar, não, cara. Tu é muito chato, meu. Às vezes brigava. Tinha um jogador lá no Beira-Mar, chamado, não sei se você lembra, Lobão, O Lobão, o zagueiro. central do Lobão. O Lobão sofria comigo, porque além de eu ser muito forte, eu usava meu corpo, eu trombava, eu fazia de tudo, e muitas das vezes se tornava chato mesmo, né? Tinha um jogador no Guimarães chamado Kleber, um zagueiro, um defesa central Sim, sim, o canhoto. Kleber, o central do Também, Guimarães. muitas das vezes, a gente brigava muito, né? Beto do Sporting era outro. Jorge Costa do Porto O bicho. ficava louco comigo, o bicho. Então, eu dava trabalho. Quando jogava, eu tentava dar trabalho, porque era o motivo de fazer gol, era o motivo de levar minha equipe para cima, e eu tinha que jogar dessa maneira. Por isso que eu digo para o meu filho que se ele puxasse pelo menos 40% da minha raça, da minha vontade, eu acho que ele vai dar certo aí no futebol. Muito bem, Silva. Caminhamos agora para a reta final e agora vou fazer mais algumas questões, mas mais diretas. Silva, pelo menos ao longo da sua carreira, digamos assim, entre o Atlético Mineiro e o AEK de Larnaca, se fosse hoje, o Silva tinha alterado alguma decisão que tenha tomado ao longo da carreira ou fazia tudo como fez na altura? Ou havia aí qualquer coisa que se calhar, se fosse hoje, não tinha feito? Eu acho a única opção que se eu pudesse hoje mudar um pouco, né, porque, como vocês sabem aí, quando eu tive no Braga, quando eu tive no Braga principalmente, eu tive a oportunidade de ir para o Porto, não me deixaram ir, foi só o único clube que eu tinha muita vontade de representar, era o Porto, e o único clube que se eu pudesse hoje mudar, que eu tive duas oportunidades de mudar,
em ter ido, eu tinha ido para o Benfica, não tinha ido para o Sport. Era só isso mesmo. Muito bem. Pedro? Não, já agora, queria fazer uma pergunta, uma vez que acompanha o futebol português e com certeza também sabe de alguns casos de alguns jogadores portugueses desculpe, de jogadores japoneses que chegaram ao nosso país, ou seja, houve aqui, de certa maneira, uma vaga de jogadores japoneses que vieram para o nosso futebol. Vê alguma evolução dos jogadores japoneses que você apanhou no campeonato japonês para estes jogadores? Eu recordo o Nakajima, o Santa Clara, o Rio Ave também tem jogadores japoneses, inclusive o Benfica na equipa B, salvo erro. Guarda-redes. Exatamente. Portanto, vê alguma evolução desse tipo de jogador japonês que está a chegar agora a uma vaga, digamos assim, no nosso futebol português? Cara, Pedro, eu tive no Japão e já quando eu tive lá, eu via muita gente capacitada, né? Treinadores brasileiros, treinadores europeus já naquela época. Eu acho que o futebol japonês tem evoluído muito mesmo, muito. Eu acho sim que são capacitados para estar no nosso futebol português. E o mais falado aí é o Nakajima, né? Jogou no Porto, isso? Exato, Sim, jogou no Porto, no Portimonense e no Porto. Pronto, eu acho que é um grande jogador, um jogador de qualidade. E eu acho que também deveria dar mais oportunidade, né? Como eu falei há uns dias atrás a um canal aí de televisão, e eu acho que o futebol português tem que dar mais oportunidade também às categorias de base, a garotada. Hoje eu vejo o Sport com muitos jogadores da base, eu vejo o Braga também com alguns jogadores. Eu acho que o futebol português tem tudo a ganhar, porque se você for ver hoje, jogadores portugueses estão fazendo sucesso em todo lado. Sem dúvida. Tem no Manchester United, no City, tem em todo lado. Eu acho que Portugal, em termos de base, deve continuar dando a oportunidade a esses garotos. Eu digo sempre isso aí porque há uns dias atrás eu falei do Sport Clube Vianense e mandei uma mensagem lá dizendo que eles apostassem mais nos garotos. Meu filho, nos que estão lá, nos garotos que são muito bons de bola, porque o futuro de Portugal é os garotos hoje. E agora cada vez mais, com as dificuldades financeiras que se antevêem, a aposta passará mesmo por aí, Silva. E você tocou, por acaso, num aspecto curioso, que é Sporting Clube Portugal e Sporting de Braga são, neste momento, duas das equipas que mais estão a apostar na formação. O Carlos Carvalhal ainda ontem disse, lançou ontem mais um jovem, já tinha lançado uns minutos no Dragão, por causa de uma lesão, que é o Bruno Rodrigues, um central que vem da equipa B, mas há muita aposta do Braga na formação. E o Sporting Clube Portugal também, com o Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácios, jogadores muito jovens, mas o que é certo é que tanto o Sporting é primeiro, como o Sporting Braga é segundo neste momento. Ou seja, está aqui a prova que não há que ter medo de apostar na formação, Silvio. É isso que eu digo. A última vez que eu fui a Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer a academia do Braga, e aquilo me surpreendeu. Eu disse lá ao pessoal, a Hugo, eu disse ao pessoal de lá, dizendo que no Brasil não tinha essa qualidade que o Braga tem hoje. Por isso que está com sucesso, por isso que eu digo que em breve, o Braga vai ser campeão. Eu digo sempre assim, eu torço muito para o Braga ser campeão. O Sport hoje, eu vi alguns jogos do Sport, eu vi alguns garotos que estão subindo das categorias de base, e eu acho isso, cara, viável, porque sem o nosso jovem do nosso campeonato, como é que vai ficar a seleção? Tem que estar sempre reformando. Então, se vocês for ver aí, hoje eu vejo a seleção portuguesa com grandes jogadores, né? Com jogadores que já estão terminando a carreira, outros que estão chegando agora. Né? Hoje eu tenho visto também o filho do Sérgio Conceição, eu esqueci o nome dele agora, também é um grande bom jogador, também um bom jogador. Tem que melhorar um pouco o seu feitio, como se diz, né? Mas eu acho que é um bom jogador. Vai aprender com o tempo, né? Vai aprendendo com o tempo. Mas, assim, eu acho que os clubes têm que favorecer mais as categorias de base. Eu vejo o Boa Vista hoje, o Sub-23, né? Poucos jogadores no profissional, poucos jogadores que estão sendo aproveitados, né? Eu espero que o Boa Vista comece a dar uma acelerada, porque
Se continuar dessa maneira, vai ser sufoco até o fim, né? Claro, fica difícil. Verdade. Silva, eu tenho aqui uma questão de um seguidor que nos está a acompanhar, que é o Wilson Teixeira. Ele é treinador de futebol e é um adepto do Sporting Clube de Portugal. E ele pergunta, ou faz uma pergunta a esse grande jogador, o Elpidio Silva. Ele fez um golo ao Sporting do Benfica com uma assistência do Pedro Barbosa. Não sei se o Elpidio se recorda desse golo. Contra o Benfica, jogava o Elpidio no Sporting com uma assistência do Pedro Barbosa. Sim, eu acho que foi na inauguração do Estádio da Luz, não é isso? Provavelmente. E ele pergunta se... A gente ganhou de 3-1, 2-1 ou 3-1. Ele já irá responder, mas ele pergunta se foi combinada e treinada para a bola entrar precisamente naquele sítio onde entrou. Já se lembra, Silva? Não, combinado não foi, né? Nem treinado. Eu acho que o momento do jogo eu tive a oportunidade de estar naquele momento ali e fazer o gol de cabeça, né? Do Sport ganhamos de 3-1 do Benfica. Foi um grande jogo, né? A inauguração da... Se foi esse... Foi esse jogo que foi. Ele já está aqui a confirmar que foi esse jogo mesmo. Muito bem, Silva. E agora, muito honestamente, está no Brasil, em Campina Grande, acompanha o futebol português. Por quem é que você torce em Portugal? Assim, eu além do Vianense, assim, né? Não, do Vianense é por causa do meu filho que está lá, né? Assim, eu tenho muito carinho. Silva, peço desculpa. Você falou no seu filho e o seu filho acabou de entrar, está-nos a ver e acabou de comentar aqui, está aí o homem. E meteu um coração para o pai, está aqui o Lucas, está-nos a acompanhar também. Um grande abraço, filho, um grande beijo. Assim, eu tenho, como eu digo sempre, eu tenho um carinho muito grande pelo Porto. Por quê? Porque quando eu cheguei em Portugal, eu vi o Porto e eu achava o Porto um clube guerreiro, um clube que tinha um presidente que brigava por tudo, tinha jogadores com muita raça e eu comecei a acompanhar o Porto e ficou, né? Ficou aquilo, né, na mente. Mas assim, eu não sou portista, mas torço muito pelo Porto. Ontem mesmo eu vi o jogo do Porto ontem, uma grande classificação contra a Juventus, né? Exatamente. Mas aquilo que eu digo, eu sou boavisteiro, sou boavisteiro, tenho uma asa quebrada para o Braga, para o Guimarães, mas eu puxo mais para o Porto. Pelo Porto. Muito bem. Pedro? Eu ia perguntar, já agora, já caminhamos para o fim, falámos sobre a sua carreira, e já falou aqui de alguns nomes de alguns treinadores. Eu perguntava-lhe, sem desprimor para os outros, mas se conseguia dar o nome de um treinador que tenha gostado mais de trabalhar, ou que tenha sido o melhor, ou que tenha mais gostado, e porquê? E porquê esse nome? Se puder confidenciar. Assim, de trabalhar mesmo para que a gente pudesse estar à vontade, assim, confiança em tudo. Eu tive grandes treinadores, Fernando Santos, o Jaime Pacheco, alguns que passou, mas assim, eu tiro para o Vitor Oliveira, né? Porque eu acho que para mim era o mais difícil a minha chegada em Portugal, não conhecia nada, e ele conseguiu em tudo, me deixar à vontade, onde eu comecei a mostrar meu futebol. Assim, eu gostei muito de trabalhar com ele, foi sempre um cara muito correto comigo, me deu muito conselho, me mostrou como era o caminho, né, para ter sucesso em Portugal. Eu digo sempre à minha esposa que eu tinha ele como pai, e foi uma perda muito grande, né? Eu fiquei muito triste no Brasil, e eu acho que ele, para mim, foi... Eu tinha um sonho mesmo, um sonho que ele um dia pudesse treinar meu filho, mas Deus não deixou, levou ele. Mas eu sou muito grato a ele e agradeço muito por ele. Silva, e agora eu, como sou mais malandro do que o Pedro, o pior eu acho que já sei quem foi. Foi o José Pezé. Assim, em termos de personalidade, assim, em termos de palavra, de verdade, eu acho que Peseiro. Assim, eu tive treinadores complicados aí, né? Eu tive treinador que a gente tinha que ser forte, às vezes, para começar, como o Manuel Cajuda. Não era fácil trabalhar com ele. Eu era um cara muito, sabe, direto nas coisas, não gostava de certas coisas. Então, entre Peseiro e Manuel Cajuda, eu acho que os dois estão no mesmo nível. Muito bem, Silva. E agora, antes de passar ao Pedro, Silva, atualmente, para si, quem é o melhor jogador do mundo?
o melhor jogador do mundo, cara, assim, é porque são características diferentes. Todo mundo sabe que o Ronaldo é de outro planeta, mas eu gosto muito de ver o Messi jogando. Gosto muito de ver o Messi jogando porque é um jogador diferente. Se eu pudesse escolher, escolheria os dois. Assim, muita gente fala do Neymar, muita gente, mas assim, Neymar não é muito bem visto para muitos brasileiros. Eu mesmo não sou fã de Neymar, não gosto, é um craque, é um jogador, mas em termos de personalidade, em termos de muitas coisas, deixa muito a desejar, né? Nossa seleção parece que é dependente de Neymar, mas não, se for para torcer contra Neymar, eu estou fora. Eu não consigo ver ele jogando bola. Mas se calhar ao Neymar, não sei, pedi a opinião do Elpidio Silva, faz falta se calhar era ter a qualidade que tem e ter a vontade de trabalhar diariamente como tem, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Com certeza, com certeza. Eu acho que é aquilo que eu digo muito, que no Brasil o jogador começa a dar um chutinho a mais, a imprensa brasileira coloca o jogador lá em cima, cara, parece Deus, sabe? Parece que só tem ele. Então, colocar o Neymar nesse patamar aí, endeusaram demais ele, cara. Eu acho que é um jogador, além de ser marrento, é um grande jogador, você sabe que é um grande jogador, mas em termos de personalidade, em termos de muitas coisas deixa a desejar, né? É um jogador que não sou só eu, mas muitos brasileiros não gostam dele, não é pelo futebol, é pelas coisas extra-campo que ele faz. Exatamente. Não, pelo que se desvia do futebol. Pelo que se desvia do futebol, Isso não é? mesmo. E que é notícia à parte do futebol. Muito bem, Pedro, última questão. Sim, já agora queria, para fechar, então, tinha aqui uma pergunta que é, alguma vez, em alguma equipa que tenha trabalhado, em algum clube que tenha estado, que tivesse acontecido haver um trabalho específico só para os avançados ou específico só para os defesas, ou seja, para além do trabalho com a equipa em conjunto, não é? E o trabalho setorial na equipa, mas houve alguma equipa técnica que tenha posto a trabalhar, por exemplo, só os avançados em algum momento? Acha que isso é benéfico? Por exemplo, no futebol americano nós sabemos que muitas das vezes é um treinador só para a defesa, ou um treinador só para o ataque. Acha que isto tem algum cabimento no futebol? Acha que o trabalho complementar, em vez de ser, por exemplo, às vezes treinos bidiários em que um é apenas físico, acha que havia benefício de haver um treino, por exemplo, só para os movimentos, só para a finalização, só para os avançados, só para os defesas? Isso aconteceu alguma vez na sua carreira? Sim, Pedro. Eu por acaso eu peguei treinadores, né? Ainda bem que eu peguei treinadores que trabalhavam muito, vamos supor, os defesa, os meias e os atacantes. Eu por acaso peguei Fernando Santos, eu peguei Jaime Pacheco, peguei até o Vitor Oliveira, Carlos Manuel. A gente sempre fazia trabalhos específicos para os avançados, para os atacantes. E eu acho que isso deveria ter sempre. Porque hoje o futebol está tão equilibrado em tudo que eu acho que deveria ter até mais alguma coisa em termos de bater um livre, trabalhar o livre, trabalhar essas coisas todas, porque num detalhe que a gente consegue ganhar um jogo, né? Hoje no futebol brasileiro, estou falando hoje no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, está escasso jogadores que batem faltas, batem livres. Está escasso, é muito difícil os jogadores decidir um jogo de um livre. Por quê? Porque os trabalhos que eles fazem no dia a dia, eles não deixam os jogadores trabalhar, treinar livres. Então, eu acho que isso deveria ter um cronograma de um treinamento, de um treinador, seja ele de categoria for, de segunda divisão ou terceira. Eu acho que isso é muito importante para decidir um jogo. Pedro Silva, isso por acaso é uma questão que causa alguma estranheza, porque se andarmos uns anos para trás, eu recordo-me, por exemplo, e o Elpidio Silva deve-se lembrar também, eu recordo num Branco, um Geraldão, um Celso, que aquilo, cada livre deles era meio golo. Ou seja, as equipas preocupavam-se em não fazer livros frontais, porque já sabia quando um desses três jogadores lá iam, aquilo era meio golo. Ou seja, era uma coisa que se veio a perder no futebol brasileiro. Com certeza. A gente, se você for pesquisar aí, você pesquisa aí golos de falta da seleção brasileira. Faz quantos anos isso? Do Roberto Carlos, desde o Roberto Carlos. Desde o tempo do Roberto Carlos, mais ou menos. Mas assim, eu vou ser mais curto. O último ano que o Sport foi campeão, tinha André Cruz. Exatamente. André Cruz era falta ali, era gol.
Então, isso é muito importante no dia a dia. Eu acho que os clubes estão perdendo muito em deixar de fazer isso. Um livre, tem muito jogador de qualidade aí, né? Hoje, a seleção portuguesa tem Cristiano Ronaldo, tem muitos jogadores de qualidade para bater faltas. Então, isso deveria, eu acho que no curso de treinador deveria ser praticamente obrigatório trabalhar isso aí. Eu acho que está se perdendo muito no futebol. E cada vez se resolvem mais jogos assim. O Pedro Silva, só para concluir há pouco a questão do Wilson Teixeira, treinador e adepto, que colocou aquela questão do golo a passo do Pedro Barbosa. O Wilson diz que perguntava isso porque ele estava no estádio e no aquecimento, ele é um adepto do Sporting, ele no aquecimento apercebeu-se que viu muitas vezes o Silva a falar com o Pedro Barbosa e a chegar no aquecimento a fazer cruzamentos para aquela zona onde depois acabou por ser o golo. E ele diz que o Silva era muito inteligente taticamente e que aprendeu muito como se deve movimentar um avançado a analisar os movimentos que o Silva fazia na altura. É a prova daquilo que ele estava a dizer. Pelas características do Pedro Barbosa conversava muito comigo antes. Normalmente, quando era para o aquecimento, eu fazia o aquecimento com o Pedro Barbosa. Sempre com ele, quase sempre com ele. E o Pedro Barbosa, se você lembra dele jogando bola, sim. Ele é um jogador um pouco mais lento, mas muito inteligente. Que chamavam-lhe o coração. Na linha de fundo, não era? Quando ia na linha de fundo, ele não esperava muito, ele chegava já cruzando. E ele conversava muito comigo, dizia assim, você sabe, ele me chamava de pistoleiro, pistola, né? Pistola, quando eu chegar lá, você sabe que eu não vou demorar muito, eu vou chegar e vou cruzar, e você vai ter que estar lá. E muitas das vezes foi assim. E nesse jogo contra o Benfica, foi um lance que a bola quase saindo e ele já no esforço cruzou e eu estava lá, esperando só para abraçar, né? Então, foi mais ou menos assim. A gente não é que a gente treinava, mas aí a sintonia era muito boa entre eu e ele. Muito bem, Silva, última questão para terminarmos, para não lhe passar mais o tempo. Aqui é a hora de ir deitar, como costumam dizer, aí é a hora de ir comer, é a hora de ir jantar. Pedro Silva, num futuro próximo ou longo, haverá no seu pensamento a vontade de vir a treinar em Portugal? Eu assim, não é a questão nem de treinar, né? Eu queria um dia poder estar num grupo desse assim, poder ajudar de certa forma. Eu não digo sempre como treinador, assim, ser um adjunto, você está no grupo assim, né? Porque eu tenho um projeto no Brasil, eu vou começar a lançar, se Deus quiser, daqui uns 6 ou 8 meses, tentar formar jogadores. Mas assim, como vocês sabem, eu tô lançando aí minha carreira como treinador, estou tirando meu curso de treinador aqui no Brasil, e eu sei que para chegar a Portugal tem que fazer outros mais, mas eu queria estar no grupo, um dia de estar em atividade em Portugal mesmo, porque, como vocês sabem, Portugal para mim é a minha segunda casa, é onde eu me sinto bem, é onde eu tenho meus filhos, tive meus filhos, e hoje Lucas está aí por muito esforço, e espero que eu voltarei sim para Portugal. Muito bem, Silva. Pedro, passo-te a palavra para as despedidas do El Pedro Silva. Então, é só para agradecer este privilégio que tive aqui em estar na sua companhia, recordar aqui muitos dos momentos que vi na televisão e agora poder estar a falar consigo é um privilégio. Aproveitar também aí o bom que o Brasil tem, que também tenho saudades do tempo que passei aí. E com certeza que trabalhando e como você diz, sempre no máximo, também será certamente conseguir concretizar os seus objetivos profissionais e desse desenvolvimento desses atletas aí. Espero que tenham sucesso e quem sabe vê-lo então em algum clube aqui em Portugal, mais de perto. Se assim for o seu desejo, são os votos que eu deixo para si e um abraço grande para si também. Obrigado, Pedro, e que você tenha um grande sucesso como treinador. E lembre-se que nosso currículo, a gente passa muito pelas categorias de base, olhe bem, com muito carinho para esses garotos, que são o futuro do nosso país, de Portugal. E estou aqui sempre à disposição de vocês aí, o que precisar, estarei sempre à disposição. E um grande abraço, um grande beijo aí para os nossos portugueses aí, um grande de coração.
para todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. Silva, eu despeço-me e desde já agradecendo a humildade que o Elpidio Silva teve em aceitar o convite para estar hoje aqui no Futebol Online. Eu, no sábado, vou ter cá outro compatriota seu, também um jogador brasileiro que passou pelo Sporting, o Edmilson Pimenta, vai ser um bom convidado, ou seja, sábado vou regressar ao Brasil para estar à conversa com um jogador brasileiro. O Silva tem 45 anos, o Edmilson tem 49, será o meu convidado do sábado. Elpidio Silva, quero-lhe agradecer de coração a amabilidade que teve em estar hoje aqui connosco. Foi uma noite magnífica de partilha da sua história, das suas vivências e de todo o sucesso que teve no futebol português. E eu acho que há uma coisa muito importante a tirar das suas palavras para os jovens que estão a iniciar no futebol, principalmente no futebol sénior, que é uma palavra que se chama trabalho. E que eles tenham entendido que sem trabalho não se consegue nada. E como você disse, e você é a prova disso, em todo o lado teve de trabalhar muito, mas ao trabalhar muito também teve todo o sucesso que todos nós sabemos. Silva, mais uma vez agradecer imenso, enviar-lhe um grande abraço daqui para o outro lado do Atlântico e dizer-lhe que o Futebol Online estará também sempre à sua disposição. Foi uma honra e um privilégio tê-lo esta noite aqui connosco. Eu que agradeço a vocês aí do Futebol Online. Estarei sempre à disposição quando precisar. Vocês agora vão ter Edmilson, outro grande jogador, ex-sportinguista, campeão. Eu acho que está todo mundo de parabéns, vocês aí, pelo programa. E estarei de volta, se Deus quiser, em Portugal. E um grande abraço a vocês todos aí. Muito obrigado, Elpidio Silva. Também um grande abraço e desejo de muito sucesso ao Lucas, o Lucas Silva, que nos esteve a acompanhar agora na reta final. Ele já escreveu aqui que vai ver o programa desde o início, porque quando chegou já estávamos na parte final, mas ele vai ver. Também daqui um grande abraço e desejo muito sucesso para o Lucas e para o Elpidio. Caros seguidores do Futebol Online, dizer que foi a entrevista a Elpidio Silva, um ex-campeão nacional, campeão pelo Sport, pelo Boa Vista, na época de 2000, 2001. Um jogador que marcou muitos golos ao longo das épocas que teve em Portugal e, como se percebeu desta entrevista, tem um cantinho especial no coração para o nosso país e para o nosso povo. Caros seguidores do Futebol Online, eu recordo que amanhã vamos voltar a partir das 9h30 da noite. Será a estreia do Futebol Online Premium, ou seja, um programa onde só os seguidores, só os membros do Futebol Online Premium terão acesso. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, vamos falar de futebol distrital, da retoma do futebol distrital, com os presidentes do Belenenses, da Meiense, Futebol Benfica e Atlético Clube da Malveira. Depois, sexta-feira, no Futebol Online, teremos o Daniel Kennedy, outro ex-jogador de futebol profissional e atual treinador de futebol. E sábado, à tarde, no Futebol Online Premium, teremos então o Edmilson Pimenta. E no domingo, na tertúlia de futebol, no Futebol Online, este Futebol Online, teremos também outra grande figura que passou pelo futebol português. Quem não se lembra do Vata e do famoso golo com a mão ao Marselha? Será o meu convidado no domingo à noite, Vata. Desejo a todos uma excelente noite, um agradecimento especial por terem nos acompanhado esta noite e daqui um grande abraço para o Pedro e um grande abraço para o Elpidio Silva e até uma próxima oportunidade, Elpidio. Um abraço para vocês. Obrigado. Ficam com Deus aí. Obrigado.